Jornal Gerais. Apoio. Farmácia Real. A qualidade que faz a diferença. 3221-4000. Terça-feira, 3 de dezembro de 2013. Confira os seguintes destaques no Jornal Gerais de hoje. Fim do impasse entre prefeitura e hospitais. Convênio foi assinado hoje pela manhã. E veja também. Polícia Federal desarticula mais uma quadrilha de desvio de dinheiro público no norte de Minas. Polêmica na Câmara Municipal sobre declarações de vereador contra a professora. Marquinhos Karateka aguarda apoio e patrocínio para conseguir disputar Mundial. Está com o provedor Paulo César Almeida para falar sobre o credenciamento do Hospital Haroldo Tourinho para tratamento de alta complexidade. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Gerais. Boa noite. A Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público, realizou a chamada Operação Agosto, que desarticulou a quadrilha que participava do esquema de lavagem de dinheiro no norte de Minas. Nas prisões dos envolvidos, houve até quebra-quebra da viatura da Polícia Federal. A movimentação começou cedo na porta da Polícia Federal. Segundo a polícia, as investigações começaram em agosto de 2013 e descobriram a organização criminosa que desviava recursos públicos do município de Jaíba, que fica a 207 quilômetros de Montes Claros. As investigações da Operação Agosto, elas não diferem muito das outras investigações desencadeadas pela Polícia Federal. O mesmo modus operandi, consistente na fraude à licitação de recursos públicos, no caso específico, licitações estas destinadas ao transporte escolar do sofrido município de Jaíba, com a consequente apropriação dos recursos públicos, pelo menos na ordem de 50%. A corrupção pública ainda teima em persistir no norte de Minas, agora com a Operação Agosto, que cumpre 43 mandados judiciais, sendo 13 de busca e apreensão, 23 de sequestro de valores, 4 prisões temporárias e 3 conduções coercitivas, além do afastamento do atual prefeito, vice-prefeito, um vereador e um secretário de administração municipal. As ações civis públicas propostas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais objetivaram o afastamento do ex-prefeito, cassado na semana passada pela Câmara Municipal, e, por consequência, do atual prefeito. E as ações civis públicas tiveram uma decisão liminar que determinaram o afastamento do prefeito e do vice-prefeito que no momento assumiu o cargo. A Polícia Federal também informou que o valor da evolução dos bens adquiridos pelos fraudadores foi avaliado em mais de 5 milhões de reais. A Polícia Federal não tem dúvida alguma que ocorreu uma evolução patrimonial absolutamente incompatível com aquilo que seria auferido licitamente pelo gestor e seus comandados. O patrimônio amealhado supera facilmente os 5 milhões de reais. Apenas com as licitações destinadas ao transporte escolar, nós estimamos um desvio de aproximadamente 1,5 milhão de reais. 8 pessoas faziam parte do esquema que resultava nas fraudes dos processos licitatórios. Durante a prisão, um dos envolvidos passou mal e teve que ser socorrido. Nós temos, inicialmente, 8 pessoas que participaram diretamente desse esquema. 4 pessoas estão sendo presas e outras 4 estão sendo conduzidas à Polícia Federal. Apenas um preso, que passou mal na delegacia, mas já foi encaminhado ao hospital, e há notícia de que ele teria até mesmo possibilidade de ter simulado esse mal súbito, Mas isso ainda está em apuração ainda. O vice-prefeito da Jaíba nega as acusações de envolvimento no esquema de corrupção. Ele foi conduzido à delegacia da Polícia Federal, onde prestou depoimento e foi liberado. Entrei há 5 minutos, já fui ouvido, já estou liberado, até mesmo porque o mandado que recebi era em relação à data quando ainda era vice-prefeito. Tendo em vista o setor jurídico está tomando as providências, tão logo eu restabeleça o mandato, com certeza estarei à disposição da imprensa e de todos. As penas máximas aplicadas aos crimes ultrapassam os 30 anos.
As investigações continuam tanto pela Polícia Federal quanto pelo Ministério Público, a fim de estancar toda e qualquer sangria de recursos públicos no município de Jaíba e no norte de Minas Gerais. Foram presos Cildete Rodrigues Araújo, ex-prefeito, Adilson de Freitas Davi, vereador, conhecido como Tela, e também foram conduzidos Anderson Pacheco, presidente da Comissão Parlamentar de Licitação, Beatriz Gonçalves Ferreira Araújo, empresária, esposa de Cildete, Enoque Vinícius Campos Lima, como vimos na reportagem, vice-prefeito. Estão foragidos Silvano Rodrigues de Araújo, irmão de Cildete, de fato atual prefeito, Leandro Cesário dos Santos, também conhecido como Léo Pintor. Na reunião da Câmara Municipal de hoje, houve reclamações por causa da falta de luz, saneamento básico e também houve um protesto a favor de uma professora que foi criticada por um dos vereadores. O plenário ficou lotado de cartazes e faixas do público que acompanhou a reunião nesta terça-feira. Os moradores do bairro Vila São Lourenço, no Distrito Industrial, demonstraram indignação com a falta de apoio às famílias que moram no local. Reivindicando luz, que nós moramos num bairro, que é largado, nós moramos num bairro largado, que até hoje é dentro de Montes Claros, que é aqui no fundo da Biodiesel, aqui dentro do Distrito Industrial, nós não temos o direito básico, que é o saneamento básico, nós não temos luz, e a gente acabamos de perder uma criança justamente por falta de luz. O que aconteceu? A criança ela foi brutalmente assassinada, foi violentada sexualmente e nós estamos indignados e sabemos que nós temos esse direito de ter o básico, que é água, luz, esgoto. Então nós precisamos que o poder público tome uma providência, porque se não tomar, a gente não vai parar por aí. A gente vai para a rua, a gente vai fechar a avenida, a gente vai protestar. O vereador Cláudio Prates reforçou a ideia de implantar a criação do Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Montes Claros, o CODENG. Segundo ele, o Conselho é uma iniciativa que visa a conclusão de obras inacabadas. Esse projeto, ele é um projeto revolucionário. Uma vez aprovado, como vai acontecer hoje aqui, implantado, fortalecido, ele é um conselho formado por toda a sociedade civil organizada, apartidário, que garantirá o desenvolvimento planejado, com apoio do município executivo e do legislativo, para que a cidade seja pensada há 20, 30 anos, obras de infraestrutura que vão melhorar a cidade. Então eu tenho certeza absoluta que é um conselho que ele nasce para ajudar a pensar e desenvolver a cidade a médio e longo prazo. Com a chegada do Natal, este vereador encontrou uma maneira de celebrar a data com um projeto de leitura no bairro Vila Atlântida. O projeto é chamado de Natal Cultural. Trazer o resgate da cultura para as crianças que estão crescendo, para os pais que estão criando as crianças voltadas para a internet, e aí perde esse convívio familiar, perde aquele convívio de contar histórias, de contar aquelas historinhas que a gente ouvia, e dessa forma fazer com que as crianças meditem e pensem da necessidade de que a cultura, de estudar, é muito importante para o seu futuro, e que a internet ajuda sim, claro, mas que não possamos somente debruçar na internet e perder esse cunho social com a família, com os amigos, enfim, trazer de volta o acalanto da família com o aconchego dos pais, contando histórias e fortalecendo a cultura, não só norte-mineira, mas também que era contada em conto e versos em todo o ricão norte-mineiro. Este grupo se mobilizou em prol da professora Yara Pimentel, que na última reunião foi duramente criticada por um vereador. O fato causou polêmica na casa. A agressão que por enquanto, vereador Pastor Altemar tentou fazer a mim, ela foi tão pobre, tão pouco construtiva, mas ela chegou a agredir não só a mim, mas foi uma agressão a todas as mulheres, a todo cidadão de bem, que luta por uma cidade melhor, que busca, sem mesmo ter nenhum tipo de cargo ou encargo eletivo público. Foi uma agressão a todos nós cidadãos. Não é esse tipo de agressão que vai nos tirar. Não é esse tipo de agressão que vai nos tirar daqui da Câmara, porque mesmo que uns não queiram, isso aqui, esse local, esse espaço é a casa do povo. Ele vai responder isso civilmente, criminalmente, porque eu vou fazer toda a mobilização, Eu tenho comigo a justiça, eu ainda acredito na justiça. Se a gente está aqui é porque nós acreditamos
acreditamos, esse grupo de pessoas que está aqui se mobilizando, porque nós acreditamos nessa justiça. Durante muito tempo nós estamos lutando para construir uma sociedade mais justa, construir uma sociedade fraterna, e nós estamos saindo de um vereador machista, preconceituoso contra uma mulher. Quando a mulher sofre violência, toda a sociedade também sofre essa violência. Nós estamos solidários e prestamos toda e qualquer tutela jurisdicional de forma gratuita para fazer a defesa da professora e de qualquer outra mulher que sofra violência e qualquer ato arbitrário na sociedade. O vereador Pastor Altemar não compareceu à sessão ordinária da Câmara Municipal nesta terça-feira. Nossa produção tentou entrar em contato com a assessoria do vereador, mas nossas ligações não foram atendidas. A União das Mulheres de Montes Claros, UPM, também emitiu uma nota onde repudia as declarações do pastor. E logo depois do intervalo, você vai conferir uma entrevista com o provedor Paulo César Almeida para falar sobre o credenciamento do Hospital Haroldo Tourinho. Toda família cuida e se cuida com amor, confiança e prazer, indo onde você está. Pronta quando você ligar, nos momentos de aflição, alegria e emoção. É uma família completa com tudo pra lhe oferecer. Farmácia Real. Há 30 anos, você faz parte da nossa família. Casa de Carne Sumaré, onde você encontra qualidade com quantidade e o menor preço. Carne de boi, de porco e de frango, ingredientes completos para o seu churrasco e a sua feijoada, além de diversos itens de mercearia. A Casa de Carne Sumaré atende bares, restaurantes e buffets com um preço especial. Contamos com uma equipe capacitada para atender bem a sua família. Venha conhecer e adquirir os nossos produtos. A Casa de Carne Sumaré está localizada em Montes Claros, na Rua Boa Esperança, número 345, no bairro Sumaré. O telefone é 3212-5572. Nova Yamaha Pacer 150, a melhor, a mais moderna e a mais barata da categoria. Não é uma 150 qualquer, é uma Pacer 150. 3 lojas Palimontes Motos, Avenida Sanitária e Geraldo Ataíde em Montes Claros e em Pirapora. Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. A previsão para esta quarta-feira é de tempo aberto com possibilidades de chuva no fim do dia em Montes Claros, conforme o Instituto Climatempo. As temperaturas devem variar entre 19 e 30 graus. A umidade relativa do ar deve chegar aos 86%. O prefeito Rui Muniz assinou na manhã de hoje os contratos firmados entre o município e os hospitais de Montes Claros. A assinatura foi realizada com a presença de representantes da Santa Casa, do Hospital Haroldo Tourinho, do Hospital São Lucas, do Hospital Universitário e do Pronto Socorro. A prefeitura informou por meio de nota que o valor dos contratos foram de cerca de 155 milhões de reais, divididos em aproximadamente 75 milhões para a Santa Casa e o restante para os hospitais Haroldo Tourinho, São Lucas, Hospital Universitário e o Pronto Socorro. Para falar sobre o assunto, eu recebo nos estúdios do Jornal Gerais o provedor do Hospital Haroldo Tourinho, professor Paulo César Gonçalves de Almeida. Boa noite, provedor. Boa noite. Como é que o senhor vê a assinatura desses contratos? Só posso ver de forma a complementar e enaltecer o acontecimento que eu evidencio como um ato histórico. Histórico pela cena, pelo que lá aconteceu. Pessoas de todas as correntes político-partidárias, vereadores da oposição, da situação, autoridades, representantes das entidades da sociedade civil, estavam ali ou representadas. Se isso acontecesse em Montes Claros, em todas as oportunidades, com certeza nós evitaríamos o problema. Ou os problemas, quaisquer que fossem eles, ou pelo menos os neutralizaríamos. Mas, ao assunto específico, a assinatura começa a colocar um fim no impasse que envolveu a rede hospitalar e o município de Montes Claros. A tendência agora é que haja uma convivência harmônica, tranquila, para o quê? Para melhorar a assistência ao cidadão, à cidadã, porque o importante agora não é eleger vilões, bandidos, vítimas. O importante é unir esforços que todos nós,
né, todos que estamos envolvidos na assistência à saúde, estejamos juntos. Não é hora de desagregar, a hora é de agregar. E eu acho que essa consciência da importância de estarmos unidos ficou evidente. Tão importante, eu acredito que mais importante do que a assinatura dos contratos, é todos nós que estamos nesta área ter juízo e procurar oferecer a melhor assistência à população. Falando do Hospital Haroldo Tourinho, quais vão ser as medidas adotadas pelo hospital a partir do recebimento e da assinatura desses contratos? Olha, isso nos alivia, porque, na verdade, até hoje pela manhã, nós não tínhamos ainda certeza se poderíamos pagar o salário de dezembro, de novembro, que vencerá na sexta-feira agora, e a segunda parcela do 13º salário previsto para o dia 20 de dezembro. Já houve crédito de uma parte dos recursos na conta hoje, nesse ponto o município foi ágil, foi rápido, e aí vai nos permitir um alívio, um respiro, para que nós possamos aliviar, pagar a folha e também reduzir o nosso débito com fornecedores e assim continuar assegurando o atendimento às milhares de pessoas de Montes Claros e do norte de Minas. Agora, provedor, além dessa notícia boa, outra notícia boa foi o credenciamento do Hospital Haroldo Tourinho para procedimentos de alta complexidade em traumatologia e ortopedia. Como é que o senhor vê esse credenciamento? Essa notícia foi excelente sobre todos os aspectos. O Hospital Haroldo Tourinho ele já era credenciado em alta complexidade para neurologia e cardiologia. E, na verdade, o Hospital Haroldo Tourinho, a base dele eram procedimentos de média complexidade. Na alta complexidade, ou seja, procedimentos mais sofisticados, não sofisticados do ponto de vista de luxo, mais tecnicamente complexos, né? Nós cuidávamos mais da área neurológica e da área cardiológica. Agora, na ortopedia, nós vamos poder atuar na alta complexidade. Qual é a diferença? Porque o telespectador pode nos perguntar, ao Nairlan, a mim ou qualquer um, qual a diferença entre média complexidade e alta complexidade? Uma pergunta quase que natural. A média complexidade, um tratamento cirúrgico de fratura de clavícula, ele é média complexidade. O que é alta complexidade? Uma prótese total, por exemplo, de joelho no idoso, ou uma prótese total de quadril no jovem, é uma alta complexidade. Esses procedimentos, então, poderão ser feitos, já podem ser feitos no Hospital Haroldo Tourinho. Isso fortalece o nosso hospital, melhora e qualifica ainda mais a assistência que nós ofereceremos à comunidade. E temos ali uma equipe de excelentes ortopedistas, eu reputo, inclusive, como uma das melhores de Minas Gerais, e vai também, Nairlan, melhorar a média complexidade e assistência, de uma forma geral, àquelas vítimas de trauma. Montes Claros hoje tem um índice absurdo de vítimas de trauma, de acidentes de trânsito, por exemplo, que é uma coisa preocupante. Então, por exemplo, nós poderemos também dar respaldo e retaguarda ao Hospital Universitário, à Santa Casa, nesses procedimentos de alta complexidade. Montes Claros só tinha a Santa Casa credenciada para alta complexidade, ortopedia e traumatologia. Tem agora também o Hospital Haroldo Tourinho. Para fechar nossa entrevista, era exatamente isso que eu ia perguntar, provedor. Assim como a Santa Casa, o hospital também deverá receber demandas da região. Como é que vocês estão se preparando para isso? Tranquilamente, dentro da nossa possibilidade, da estrutura que nós temos, né? E, na verdade, Montes Claros ela é sede dessa região macro-norte, que abrange mais de 80 municípios. Temos mais é que atender e procurar atender os municípios que estão próximos e que dependem de Montes Claros. E o Hospital Haroldo Tourinho atende o norte de Minas, atende o Vale do Jequitinhonha e tem que procurar atender da melhor forma possível. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Agora nós vamos falar de esporte. O atleta Marcos Antônio, o Antônio Marcos Batista, o Marquinhos Karateka, foi convocado para a seleção brasileira de karatê para o Mundial que vai ser disputado em dezembro na Índia. Mas o atleta ainda não sabe se vai poder ir porque não tem patrocínio. Confira na reportagem de Giovanni Ribeiro. No currículo, mais de 250 títulos no karatê, 17 campeonatos mineiros, 13 brasileiros, 7 sul-americanos e 3 pan-americanos. Antônio Marcos lembra que estava pensando em aposentar suas luvas quando teve a grata surpresa de ser convocado para mais uma competição. Eu já até estava meio parado de disputar campeonato nacional e internacional, eu só estava disputando os campeonatos aqui na região. Aí fui convocado para disputar o Campeonato Brasileiro, fiz 4 lutas lá no Brasileiro, ganhei todas as 4. Foi aí que me credenciou novamente
a disputar um campeonato internacional. E, para minha surpresa, fui convocado e aí minha expectativa é grande, é tentar trazer uma medalha. A gente sabemos que o campeonato mundial, para nós brasileiros, é muito difícil, porque os europeus já vêm no circuito europeu e eu, por exemplo, vou disputar o primeiro internacional depois de 2 anos. Mas vou com a expectativa de trazer medalha para Montes Claros, com certeza. Considerado um dos melhores karatecas do país, Antônio Marcos está com dificuldade de conseguir cerca de R$5.000 para custear suas despesas em Mumbai, na Índia, onde vai disputar o 6º Campeonato Mundial de Karatê. Antônio Marcos é considerado um dos melhores karatecas do país e já soma mais de 250 títulos. Antônio Marcos diz que a maior preocupação agora é com o tempo, já que está muito próximo da sua ida a Mumbai. Segundo Marquinhos, não houve manifestação do poder público em apoiá-lo nas despesas de hospedagem e alimentação. É um atleta por categoria e, para minha surpresa, eu fui convocado para disputar esse campeonato. E a maior dificuldade como sempre, é o patrocínio, né? Já conseguimos as passagens, o governo vai bancar as passagens e falta a outra parte, alimentação, estadia e custo pessoal. Fica em torno de R$5.000. E aí nós estamos esbarrando nessa parte aí. Veja, depois do intervalo, o Grêmio Latino foi para um norte mineiro que canta a região em prosa e verso. Toda família cuida e se cuida com amor, confiança e prazer. Indo onde você está, pronta quando você ligar. Nos momentos de aflição, alegria e emoção. É uma família completa com tudo pra lhe oferecer. Farmácia Real. Há 30 anos, você faz parte da nossa família. O músico montesclarense Theo Azevedo foi agraciado com o Grêmio Latino nos Estados Unidos na última semana do mês de novembro. Theo conversou com a repórter Anne Muriel Martins sobre o prêmio recebido. Muito bem relacionado com o meio artístico, o cantor, compositor e violeiro Theo Azevedo foi indicado com 2 CDs a concorrer ao prêmio Grammy Latino. Primeiro, parabéns pela merecida indicação, Theo. Agora nos conte um pouco sobre a sua trajetória musical. Então, eu comecei com 10 anos de idade, cantando repente, no antigo Mercadão de Montes Claros, na Praça Doutor Carlos, engraxando sapatos. E eu chamava os fregueses para engraxar, batendo nas escovas, improvisando versos. Isso era um sucesso extraordinário. E assim começou até o Azevedo, e hoje, com 50 anos de carreira, sou compositor vivo que tem mais músicas gravadas na história do Brasil, são mais de 2.500, e o produtor que mais produziu no Brasil, são mais de 3.000 trabalhos produzidos. Eu fui indicado com 2 trabalhos. Um trabalho é sobre o olhar januarense, que é um disco que fala do velho Chico, das agrulhas, dos sofrimentos do Rio. Ó canoeiro do São Francisco, não corro risco de ver um dia ele secar. Parabéns ao Theo Azevedo pelo merecido Polícia prêmio Federal do Grêmio Latino, ele que também representa a região norte mineira. O Jornal Gerais fica por aqui. Para você, uma ótima noite. A gente se encontra amanhã às 6h30. Eu espero você. Até lá. Jornal Gerais. Apoio. Farmácia Real. A qualidade que faz a diferença. 3221-4000.